Olá, aluno, tudo bem com vocês? Eu vim explicar um pouquinho para vocês sobre o estágio, tá? A primeira coisa que vocês precisam saber é se vocês estão matriculados nessa disciplina de estágio para poder iniciar o estágio. Então, vocês têm que vir aqui na secretaria virtual, tá? E aqui em histórico e verificar. Então, aqui eu já estou aberto, ó, e no caso dessa aluna que eu estou aqui, vem escrito, ó, estágio supervisionado creche, 80 horas. E aí depois tem orientação sobre estágio, cadê? Orientação e supervisão de estágio creche. Então, aí tem estágio supervisionado creche. Então, aí primeiro, então, a gente descobriu que ela está matriculada nessa disciplina. Então, antes dela iniciar o estágio, ela tem que pedir autorização para a Unip para começar o estágio. Tem vários documentos que confirmam essa sua participação no estágio. O primeiro documento, ele fica dentro de pedagogia, tá? Que é da comunidade pedagogia. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Aí já vou explicando para vocês. Então, dentro da comunidade pedagogia, tem explicações do que precisa ser feito nesse estágio no caso dela específica de creche, tá? Então, a gente tem que vir aqui embaixo, na parte de estágio, e aí você vê qual é a sua turma. Ah, eu sou a turma 2014, 2021. Ah, que turma que eu sou? Então, no caso dela, é 2022 em diante. Então, ela tem um manual geral e o manual de creche mesmo. Então, como ela vai começar de creche, eu vou olhar aqui o manual de creche, tá? Então, eu entro aqui no manual de creche e aí eu vou lá e vejo o que precisa fazer. Então, o estágio é dividido entre várias idades, a primeira é de creche. De creche é de 0 a 3 anos. Então, eu tenho que procurar alguma escola que me deixe fazer o estágio com crianças até 3 anos. Então, é esse que é o detalhe. Aqui no manual, ele vai explicar todas as informações certinhas para você, como é esse estágio, quantas horas você pode fazer, e aí o que você vai fazer? Ó, procedimentos a serem adotados antes do início do estágio. Escolha uma creche de sua região para cumprir as 80 horas de estágio. Siga as orientações do setor de estágio curricular obrigatório quanto à distância permitida à regularização da instituição, área do aluno, procedimentos e orientações de estágio, kit do estudante. Então, é aqui que a gente tem que procurar. Depois, apresente-se ao gestor da creche, preencha a carta de credenciamento e dirija a escola. Aí tem aqui a carta. Depois, preencha o termo de compromisso e o plano de atividade. Atenção para o preenchimento. Plano de atividade conforme exemplo no final deste quadro. Acesse o termo de compromisso e o plano de atividade no kit de estudante. Quarto, postar no sistema da Unip. Quinto, acompanhe a análise lá. E aí vai indo, preenchimento. Aí ele fala como que ele quer que preencha, o que é esse estágio. Então, tem todas as informações aqui do que você deve fazer, como você deve fazer para realizar esse estágio, tá? Não a parte aqui de documentação, mas assim a parte de trabalho de estágio, que é para ser feito, tá vendo? Olha, já tem toda a documentação daqui do que você precisa fazer para você cumprir o estágio. Antes desse detalhe, antes de fazer aqui, vocês têm que pedir a autorização para a Unip para fazer estágio. Então, os documentos ficam aqui, ó, procedimentos e orientações para estágio. Então, antes de iniciar qualquer estágio, é aqui que vai. Aqui está o manual, tá? Então, aqui está falando tudo o que eu vou falar. Aí, você vem aqui em procedimentos. Tem dois modelos. A própria escola pode ser que tenha o seu modelo, que pode ser utilizado, ou esse aqui da Unip, tá? Então, você tem que pegar esse aqui, ó. Termo de compromisso de estágio. Então, é esse aqui que você vai entregar. Então, você tem que vir aqui no Word, abrir o Word, preencher toda essa documentação que está sendo solicitada aqui com os dados da empresa e os seus dados. Calma aí que tá abrindo aqui ainda, tá?
A primeira etapa é essa. Aí, então, vem aqui, eu vou preencher tudo aqui. Não pode ser a caneta, tem que ser digitado. Então, a razão social do local onde você vai fazer o estágio, o código da escola, os seus dados, o horário, quando que você vai começar e quando você vai finalizar, o horário que você vai fazer do, do estágio. Aqui no plano de ensino, você vai escrever que é o estágio de creche, o mesmo nome da disciplina você vai colocar aqui, tá? A disciplina, ela chama... Eu esqueci já o nome, peraí. Vou pegar aqui. Então, cada um que for fazer, né, faz de acordo com o seu, mas como eu tô pegando o modelo aqui dela, é, orientação e supervisão de estágio creche. Então, é isso que vem tá escrito aqui no Word. E você vai falar, descrever um pouco do que você vai fazer lá na creche, tá? E aí a empresa assina, você assina, imprime, né? Vocês dois assinam, e aí a gente vai mandar aqui no sistema da Unip. Para a gente mandar, a Unip pede 15 dias de antecedência para ela validar. Então, o que isso significa? Que 15 dias antes de você começar o estágio, tem que estar toda a documentação pronta. Então, se você quiser começar o estágio daqui 15 dias, você tem que postar hoje o documento. Então, vamos lá que você vai começar no final do mês, dia 30. Então, dia 15 até dia 15 de agosto, você tem que postar toda a documentação no sistema para você iniciar dia 30 de agosto esse estágio, tá? Para você mandar a documentação de estágio, é aqui, ó. Então, você entra aqui em documentos de estágio e aí você vai postar a documentação. Vem aqui em que tipo, então a gente vai fazer um estágio obrigatório e eu vou escolher o arquivo. Então, o arquivo vai ter que ter aqui em fotos, né? Aí eu mando. Só que tem um detalhe. Além desse termo que tem que ir, e lembra que a gente preencheu tal esse termo aqui em Word, a gente tem que ter o código da escola. Então, tem uma folha onde vai ter o código da escola. Então, o que que tem que mandar nessa documentação? O código da escola e esse termo aqui autorizando para fazer estágio. Depois que a gente mandou essas duas coisas, aí você tem que preencher o que está falando aqui nesse manual, do jeito que está sendo solicitado aqui nesse manual, do jeito certinho. Porque essa outra parte não é nessa documentação aqui que posta, é em outro local. Lá vamos supor que aí você vai fazer 80 horas, né? Então, em setembro você terminou. Então, aí você tem que voltar nesse arquivo para postar a finalização desse estágio. Como que é? Você vai ter que vir aqui em documentos de estágio, tá? Ou procedimentos e orientações de estágio. Vai ter que pegar o relatório da empresa, o relatório do aluno e o termo de realização desse estágio. Então, esses três documentos, assim que você finalizar as horas do estágio, que está dentro aqui desse termo de compromisso de estágio, a gente tem que mandar o relatório da empresa, o relatório do aluno e o termo de realização de estágio que você está encerrando esse estágio. E encerrou esse estágio, você já pode começar outro estágio. Isso se você estiver matriculado, tá? Nesse outro estágio. E assim por diante, tá? Então, sempre vocês têm que primeiro mandar em documentos de estágio a autorização para a Unip para você começar o estágio. Depois, você terminou o estágio lá em setembro, você tem que avisar a Unip que você finalizou esse estágio. Você fez essas duas coisas, aí depois você vem aqui em trabalhos acadêmicos e posta toda a documentação que está sendo exigida, que é o do estágio, toda a parte que você já fez, que está aqui dentro desse manual, tá? Então, essa é a outra parte que faz. Então, sempre tem essas duas etapas. A primeira coisa que tem que fazer é pedir autorização para começar o estágio. Depois que você pediu autorização, aí você inicia o estágio. Quando você finalizar esse estágio, você tem que avisar a Unip que você está encerrando esse estágio. Aí você posta lá em documentos de estágio. Depois, você entrega o trabalho, que é esse estágio em si. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa, eu sei que às vezes assim,
primeiro vai ficar um pouco confuso, mas conforme for passando o tempo, vai ficando cada vez mais fácil, tá? Se tiverem alguma dúvida, aí é só entrar em contato com a gente, tá bom?